boa tarde, bom domingo, maravilhoso domingo. Amados mestres encarnados, como estão? Boa tarde a todos, bom domingo, dia 30 de março de 2025. Não quero papo com você. Acabou de me agredir, não quero conversar, vou dar gelo nela. Mexeu na minha roupa sem pedir primeiro. Fala, não mesmo, você acha que pode chegar assim? Vai tomar desse gelo. Desse jeito, querendo tirar minha roupa já? Assim não, filho. Tem que bater o papo primeiro, né? Sair pra jantar. No mínimo, né, Nina? Eu fui querendo tirar minha roupa? Ai, ai. Vamos lá, gente. Ó, domingo nós vamos fazer a live assim, bem à vontade, porque é domingo. Descalço, finalmente. Dia de semana eu fico de tênis no pé, que eu tenho que fazer a live sair. Então, domingo é dia de, ó... Eu pelo menos tomei banho. Ontem era de tomar banho, mas aí não tomei hoje. E estamos aqui mais uma vez para os nossos assuntos de sempre. Variando, né? Porque tem tanta variação, né? Vamos agradecer primeiro? Vamos agradecer. Nós queremos agradecer primeiramente a nós por estarmos aqui e vocês, né, que estão nos assistindo no aqui e agora e dos que vão assistir no futuro, que vai ser agora para eles, né? Isso que eu ia falar, neste aqui e agora. Neste aqui e agora. E ao nosso mestre criador, a fonte criadora de tudo que existe, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui vivendo essa experiência neste exato momento, que assim é um momento único no cosmos, um momento da maneira da ascensão que uma civilização está passando. A nossa é a única, por enquanto, do jeito que está passando, tá? Não que não aconteceu com ninguém, outros aconteceram, mas da forma que está acontecendo conosco é a única, até porque somos todos uma experiência energética que estamos vivendo aqui. Então eu quero convidar as energias de Gaia para estar conosco, com todos nós. Eu convido para que os nossos orientadores, os nossos mentores, os nossos irmãos de outras orbes, de outras frequências que nós temos aqui, que possam, todos aqueles seres de luz que nos acompanham em nossa jornada, que possam estar aqui conosco, nos orientando, nos auxiliando nas informações que nós temos e queremos repassar para quem estiver assistindo, seja neste reino ou seja em outros reinos, em outras frequências, em outras dimensões. Gratidão, Pai amado, por tudo. Hoje é um dia maravilhoso. Para mim, pelo menos, está sendo um dia fantástico. Almir? Podia ter mais vento só. Tá ótimo para mim. Tudo está em equilíbrio na criação. E está um equilíbrio mais bonito. Quem foi que esses dias me falou? Não lembro com quem que eu estava conversando essa semana. Estava falando assim, a natureza... uma pessoa que eu atendo em outro estado, ela estava me falando que ela chegou no lugar de trabalho, que ela trabalha há 32 anos lá, 34 anos, não sei. Ela falou, engraçado, eu cheguei lá, agora que eu estava de férias, quando eu voltei, parece que as árvores tinham um brilho diferente. Que interessante. Falei, você achou isso? Ela falou assim, eu achei. Elas são as mesmas árvores, estão no mesmo lugar, mas elas têm um brilho diferente, elas têm eu não sei, elas estão diferentes. Aí disse que ela chegou para conversar com uma outra pessoa, que ela, né, que estava de férias, fazia um tempinho que não via. Se cumprimentaram e tal, e a mulher, assim, sem ela falar nada, parece que comentou a mesma coisa com ela. Você viu que as árvores estão diferentes? Parece que tá uma coisa diferente, não tá? Você não tá achando? Ela falou assim, tô achando também. Eu falei, detalhe que não foram as árvores que mudaram, sim elas, a frequência, né? Foi o que eu falei pra ela. Falei, pois a sua frequência mudou. Mas as árvores mudaram, né? Só que quem não mudar a frequência não consegue enxergar como elas estão agora, né? Como as cores estão mais vivas. Pra mim, desde 2019, 20 mais ou menos, pra mim até o céu, a cor do céu era diferente, era mais viva. Tá tudo bem diferente. Bem diferente. A natureza tá... Gente, tá uns pernilongos aqui que vocês não têm noção. Tá,
hoje, passando cheio dos pernilongos. hoje eles estão atacados. Já passei também aqui nas pernas, porque os filhotinhos de Aedes aegypti estão aqui atacados. Eu não sei se é a Aedes, mas... E naquele dia que a gente pegou, que eu vi... Não. Com certeza, algum vai ter, mas... Isso aí é uma... Aliás, gente, eu até já comentei, é bom, né? Tudo tem gancho, né? Impressionante. Tá tudo interligado? Hã? Tá tudo interligado? Tá tudo interligado. Mas eu já comentei, vou comentar, vou aproveitar que a gente tá falando dos pernilonguinhos aqui e dizer que esse tipo de inseto, esses animais peçonhentos, esse tipo de bichinho, né, que a gente está acostumado aí a ver e achamos que faz parte, né, do nosso mundo. E, na verdade, eles fazem parte do nosso mundo em termos de frequência, tá? Porque esses animaizinhos peçonhentos, eles não sobrevivem em alta frequência. Eu ia até comentar isso. Ontem eu tava pensando sobre isso. Eu tenho aquelas raquetes, né? Ali que eu fico ali no estúdio, às vezes à noite que eu gosto de trabalhar. E aí ficam as pernilongas, né? Que alguns falam assim, tinha que ser feminino, né? Pra fazer esse escândalo. Aí elas ficam gritando ali e me incomoda aqueles gritinhos. Então eu fico com a minha raquetinha ali, tic, tac, 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 tac. Aí eu falo assim, caramba, qual é a frequência que a gente tem que estar pra não ter mais isso daqui, que eu vou começar a estudar já. Vai levar a frequência pra parar com isso. Se elevar, e é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, a gente já conversou sobre isso, nós estamos elevando a frequência aqui do local, né, do local todo, como um todo, lógico, se a gente está elevando a frequência do local é porque nós estamos elevando a nossa frequência, né, e eu estou observando, a gente não conversou sobre isso, mas eu estou observando isso. Vai chegar uma hora que não vai ter pernilonguinho aqui, porque lá em casa já deu uma boa melhorada. Em casa deu uma boa melhorada. Então, assim, a gente elevando a frequência do local, chega uma certa hora que eles não conseguem se aproximar. Se eles entrarem na frequência, eles morrem. Mas sabe o que eu tenho percebido também? Às vezes, quando eu tô com a luz acesa, principalmente no quarto antes de dormir. Ontem até tinha uns lá que eu falei assim, caramba, vocês estão entrando em outra dimensão, não é possível. Porque eu via os bichinhos, eles sumiam na minha frente, assim, pum. Falei, o que é isso? Até vocês tá cheio de portais aqui que vocês entram e saem. Não tem noção. Mas eu comecei a rir sozinho, porque do nada, e é parede branca, e ele tava indo em direção à parede branca, assim, de repente, pum, sumia. Como se tivesse entrado num portal. E eu com a raquetinha atrás deles, né? Pode ser, né? Esse negócio de portal, gente, tem pra todo lado, tá? Aqui, eu já vi 3. Não, 4. Com ali. A Paty viu um lá e outro lá embaixo, perto do bambu. Então tem mais, então são 6. Porque eu vi aquele dia o cara entrando num portal ali, atrás de mim. Semana passada o pessoal chegou por um portal ali. Sexta-feira eles chegaram por um portal aqui. Aqui diz que é um também. Aqui eu não sei se chega a ser, porque aquele dia eu não vi portal aqui, mas eu vi um portal ali. E vi qual outro. Teve uma terapeuta que falou que aqui é. E ali na fogueira diz que também tem um. Não, ali é um portalzão imenso. Ali eu fui aquele dia da atividade aqui, né? Naquele sábado, domingo. Sábado. Naquela atividade de sábado, ali eu vi um portal. Ali foi um negócio. Ali o negócio foi louco ali. Nas outras partes da atividade aqui, eu vi muita gente participando, né? Muita gente do astral, vários, aquele grupo de arcturiano no começo, né? Que depois a mulher no final da atividade falou assim, tava todo mundo pintado de roxinho. Aí eu comecei a rir porque eu tinha visto eles fazerem isso no começo. Fiquei quieto porque eu não sabia, né? Chama Violeta. Chama Violeta? Roxinho. Pintado de roxinho. Pintado de roxinho. E eu não sabia se eu podia falar ou não, né? Inclusive, quando eu comecei a falar das coisas espirituais, eu vi que tinha abertura. Mas eu fiquei quieto, não falei dos arcturianos. Você tinha abertura depois que eu falei, depois que você deu abertura e tal. Aí eu falei, pode falar? Pode. Aí eu
Ele pegou e falou assim, eu não sabia que podia falar desse terrestre, então eu vou falar. Aí abriu o bico. Isso foi lá em novembro, né? Novembro. Lá em novembro. Eu não sabia se eu podia falar, né? Vai espantar o povo. Vai espantar o povo, vão me achar tudo louco, né? Deus o livre, aqui vem ET aqui. Aí eu vi, fiquei quieto, não falei nada. Aí quando a Rose se pronunciou, porque a Rose não estava fazendo parte da atividade, né? Ela estava observando. Ela estava observando. E aí depois que um monte de gente falou, a menina que estava coordenando a atividade falou para ela, falou, Rose, chamou a Rose. Aí a Rose começou a confirmar uma série de coisas. Aí depois que ela falou, pode falar de ET? Aí, pode. Então peraí. Aí eu falei da participação deles aqui no começo da atividade. Eu acho que eu até já comentei disso aqui, né? Não sei. Uhum. O detalhe é que eles não estão aqui só em dias de atividade, né? Eles estão aqui todos os dias. Estão aqui constantemente. Todos os dias. Nas nossas lives. Às vezes tem dia que a gente nem tem live, nem tem nada. Vem aqui, vai passar o dia aqui, às vezes batendo papo com a Rose e tal. Vem mais alguém aqui. A gente fica conversando. E aí eu vejo eles entrando aqui no Instituto, né? Por portais. E eu vejo o pessoal aqui, perto da gente, andando por aqui. O que eles fazem aqui exatamente, eu não sei ainda. Cuidando de mim, ué. Possivelmente. Mas o que eles fazem eu não sei, mas eles sempre estão por aqui sim, isso é verdade. Dando aula pra mim. Dando aula. Levando a frequência, né? Vamos preparar esse povo aí. Eu não tive contato ainda, assim, que nem eu tô falando com o Almir, mas eu sei que eu vou ter já tô sabendo. Esse contato 3D também nunca tive, mas eu tenho contato assim, 3D, 6D, 7D, 8D. Esse contato eu tenho, com várias frequências. Não, eu quero assim. Mas eu quero papear que nem a gente tá papeando assim. Eu também quero, mas o fato de não ter, assim, não gera em mim nenhuma dúvida da existência deles, do contato, das orientações que eu recebo. Para mim, tá tudo bem. Só que não tem essas orientações Tanto assim. É que eu acho que eu converso muito sozinha, entre aspas, né? Eu falo que é sozinho, mas eu acho que não é sozinho. Porque eu converso e aí me respondem, aí eu retruco. Olha só, gente. É dia de hoje. Só porque nós estamos fazendo no domingo para fugir dos aviões, eles vieram atrás da gente. Eles gostam da gente, tá vendo? Começaram. Ué. Então Mas o que eu tava falando mesmo? Desses contatos. Eu também me perdi porque eu fiquei olhando o avião. Eu disse, quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Então, assim, gente, você estava falando que você queria esse contato físico, né? Direto. Tá. Não, que eu falo que eu falo sozinho Isso. e eu mesmo falo que sou eu que me respondo, né? E aí fico batendo altos papos aí, eu com eu. Mas eu acho que às vezes não sou eu com eu, não. Deve ser eu com outros aí. Então, logo, já te falei que logo sua percepção, você vai saber quando é com você mesmo e quando não é com você. Eu tive muitos momentos de dúvida. Eu falava, será que eu estou ficando maluco mesmo? Será que eu estou inventando isso? E essa dúvida, ela é legal, tá? Ela não é ruim, não, mas ela tem que ter limite, porque se você tiver dúvida demais, você começa a bloquear. Você começa a bloquear a sua sensibilidade, você começa a bloquear a comunicação. Então você tem que deixar acontecer e depois analisar. Será que sou eu mesmo? Será que é porque será que eu tenho vontade disso? Aí você fica tentando, né, imaginar na sua cabeça se é você, se não é você. Agora, eu falo assim, eu não tenho uma estatística exata, né, porque não tem como, mas eu falo assim, que pelo menos 85% das nossas intuições, pelo menos, você tá meio fora, Rose, aqui no meu celular, e pelo menos 85% das nossas intuições, desses diálogos que a Rose falou, né, será que é comigo mesmo, será que não é? Isso é intuição. 85% dessas intuições tem a ver com o nosso relacionamento com a gente mesmo, tá? 85% somos nós com o nosso
eu superior. Tá? É você recebendo intuição de você mesmo, da sua consciência, né? Da sua mônada, ou espírito. Tem vários nomes, mas é uma coisa só. Sinônimos. Tudo sinônimo. Então, é você recebendo 85% das intuições que nós temos, somos nós mesmos, tá? Até isso a gente terceirizava. A intuição, foi o doutor fulano, foi o mestre Beltrano, foi o arcanjo tal, foi o espírito de luz. Mais de 85% das minhas intuições é de um espírito de extremíssima luz. Que se chama Almir. Espírito não, que se chama Almir é o corpo físico. É, o corpo físico, da mônada, né? Da minha mônada, do meu espírito. Tá? Então, é de mim mesmo, e todos nós. Almir, você tem um espírito de luz? Todo mundo tem, igualmente, um espírito de luz. Até a Nina tem, todo mundo tem. Cadê essa assistente? Tá dormindo, já. Ela arrumou o estúdio e foi dormir. Cansou. Foi descansar. Foi descansar, cansou. Então, essa luz todos nós temos. Aliás, temos não. Essa luz todos nós somos. Tá? A mônada é, né? O espírito é. Essa luz é. Então, esse é o eu. O que está é esse corpo físico. O que está é o corpo físico, né? O Almir está, Almir. Mas ele é um espírito, uma consciência, um corpo de luz, o nome que você quiser dar, né? Que nada mais é que um pedacinho do Criador, né? Uma fagulha do Criador. Somos parte dele, por isso podemos dizer que somos ele. Olha a pergunta aqui. Almir, que blasfêmia, Almir, que coisa horrível, blasfêmia. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o cara que blasfemou e vamos brigar com ele? Como é que é o nome desse cara? Vocês sabem? O nome dele, nós aqui no Ocidente, conhecemos ele por Jesus. Foi ele que falou, sois deuses. Foi ele que falou. Não briguem comigo não, gente, não me chamam de mentiroso não, chama ele de mentiroso, briga com ele. Porque quem falou que nós somos deuses foi ele. Então, tem muitas coisas que eu falo, né? eu só repito. E olha, ele falou isso há quase 2000 anos atrás. E, gente, ninguém até hoje ouviu ele. Ninguém ouviu ele. Ninguém ouviu ele, até hoje. O pessoal fala assim, às vezes o pessoal chega para mim e fala assim, eu amo Jesus, porque eu tenho Jesus no coração. Aí eu pergunto para a pessoa, vem cá, me conta um pouquinho da história de Jesus. Não, porque Jesus morreu na cruz por nós, porque o sangue de Jesus lava os nossos pecados. Ai, meu Deus do céu. Não, me conta a história dele. Você ama quem que você ama? Quem é a pessoa que você ama? Você tem que conhecer a pessoa que você ama, porque ele foi uma pessoa aqui, né, enquanto Jesus, né? Ele esteve, Jesus. São os tal dos papagaios, né? Que só escuta, não estuda, não... É a mesma coisa, você que está assistindo nós aqui, ó. Olha que interessante, desculpa te cortar, mas eles terceirizam, as pessoas terceirizam até isso. Sim. Terceirizam aquilo que elas deveriam refletir, pensar e acreditar, elas não pensam, não refletem, elas terceirizam. Porque o fulano falou que é assim e é assim. Gente, vocês não têm personalidade, não? Vocês não têm um cérebro próprio? Ué, mano, hã? Acho que não. Não precisa ser tão direto assim, né? Vocês não têm pensamento? Vocês não têm pensamento próprio? Vem cá, nós não nascemos e não somos pessoas que naturalmente conseguimos discernir uma coisa de outra. O preto do branco, né? Nós não temos a intuição que diz para nós, isso aí não está muito certo. Mas não era essa palavra que eu queria usar. Nós não somos naturalmente críticos, né? A crítica em nós não é de criticar o outro, é pegar uma coisa... É auto, né? E fazer uma crítica, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Nós somos assim. Mas tem gente que não sabe nem o que é intuição. Eu falo por mim, porque quantos e quantos anos eu levei para entender o que é intuição.
Que tarefa é essa de intuição? Como que eu sei que é intuição? Eu sempre falo que é tudo é coração. Escutou alguma coisa? Você está escutando a nossa live aqui agora? Aí você pega e fala assim, mas conversa com o teu próprio coração. Sabe por quê, gente? Nós sabemos de tudo. A gente tem uma espécie de caixa preta, né, esse do avião, que tem todas as informações. Nós temos todas essas informações em nós. Está no nosso DNA, está nas nossas células, está no nosso inconsciente. Tudo. Tudo que a gente fala, toda a verdade do planeta Terra, a verdade do cosmos, nós temos tudo isso, tá? E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que reaprender, não é nem aprender, é reaprender ou relembrar como despertar isso. Isso daí são habilidades também, habilidades nossas. Que vai chover. Então, pergunte para o seu coração. Para os meus sobrinhos pequenos, que é mais fácil você repassar para criança esse tipo de coisa, né? Eu sempre falei, principalmente o Mateus e a Sofia, que eu convivi mais. Tem até a história aqui do Mateus. Não vou falar aqui porque trata de família, então melhor não falar. Melhor não falar nome. Mas enfim, teve uma situação com um sobrinho meu que ele falou que ele tava com... Falou assim, titia, eu fico confuso. Ele tinha 4 aninhos. Porque fulano fala uma coisa, você fala outra coisa. Aí eu não sei, a jeitinho dele. Aí eu não sei o que é verdade. Eu fico confuso. Desse jeito. Aí eu falei assim, fulaninho, você faz assim. Quando você se sentir assim, confuso, você não saber o que é verdade, o que é mentira, você fecha o olhinho e pergunta pro seu coração. Ele vai falar pra você. Aí ele falou assim, tá bom, titia. Morreu o nosso assunto ali, né? Mas é exatamente isso que a gente tem que fazer. É conversar com o nosso coração. Porque ele sempre tem a resposta para tudo. E depois que eu entendi que a intuição nada mais é do que o coração falando com você, ficou mais fácil. Fala assim, ouça, né? Por que a gente fala ouça seu coração? Porque a intuição vem no coração, depois ela vem para a cabeça. Por isso que é a primeira, né? Então por isso que é o primeiro, vamos dizer, pensamento entre aspas. Então é aquele primeiro sentimento que você tem, aquele primeiro impulso que vem na sua cabeça que fala, não faz. E aí você... Primeiro passou pelo coração. E aí você, sei lá, parece que passa e você nem percebe, né? E você não faz, faz o contrário e dá pi! Nós combinamos que nós não vamos falar mais nenhuma palavra de baixa frequência. Então, a gente vai ser sonoro agora. Quando quiser falar alguma coisa de baixa frequência, pi! Pronto. Não fala. Ou então coloca cobrinha, lagartinho. E essa coisa da intuição, gente, olha, vou explicar para vocês uma coisa que é bem interessante e é excelente, é um exercício, na verdade. Isto é um exercício. Aí vai a dica já, dica. E é um exercício muito importante, tá? Eu já comentei algumas vezes aqui, assim, superficialmente, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais disso, dessa questão intuição, um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais esclarecida. O que é a intuição? Quando você está saindo de casa e você sente vontade de não ir, com uma vontadezinha de não ir. Aí, mas você se arrumou, você passou lá, botou roupa, quando a mulher foi no salão, se perfumou e tal, aquela coisa toda. E chega na hora de sair, dá aquela... A intuição, ela é uma coisa extremamente sutil, mas extremamente sutil. E é sempre uma vontade. É uma vontadezinha de não ir, uma coisinha. Aí a pessoa fala, nada. Mas eu já tive intuição de ser extremamente forte. De falar para não fazer, eu fiz e pi! Sim, mas é onde eu ia chegar. Tá. Aí a pessoa teima com a própria intuição. Ou seja, ela teima com ela mesma, na verdade. Aí ela sai.
Ela vai lá, sei lá, para festa, para aniversário, não sei para onde. Ou acontece um acidente de carro, ou acontece uma confusão lá no lugar onde ela foi. Acontece uma pi! É. Resumir tudo, acontece. Uma meleca qualquer lá. Aí acontece lá uma coisa muito ruim, e aí a pessoa volta para casa e fala, caramba, por que que eu fui? E geralmente, tá, com todas as pessoas que eu já conversei sobre isso, e comigo já aconteceu também, e quando eu saio daquela situação, me vem assim, muito, assim, num milésimo de segundo, a lembrança de que eu tive a intuição de não ir, de não fazer. E quando você contraria essa sua intuição, sabe o que é que você está fazendo? Você está bloqueando a sua abertura das suas capacidades psíquicas. Então, porque a intuição, ela é uma coisa extremamente sutil e ela vem nas pequenas coisas. E isso é como se fosse um músculo. Tem que exercitar. Então, quando você começa a obedecer, obedecer não. Quando você começa a acatar essas suas intuições, o que que acontece? Começa a acontecer mais intuição em várias áreas da sua vida. Então, se você quer ter intuição sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre saúde, inclusive, tá? Sobre todas essas coisas, amizades, relacionamentos no sentido de amizade, relacionamentos amorosos. Se você quiser ter intuição, saber se você está fazendo uma amizade que é legal, se você está começando um relacionamento que vai ser bom para você, comece a ouvir essas pequenas intuições, assim, você vai sair de casa, aí você sente aquela vontadezinha de levar aquela caneta que você não tem no carro. Aí você obedece essa intuição, volta lá, às vezes você está já na garagem, saindo, para o carro lá, corre lá dentro de casa, pega aquela caneta e leva no carro. Alguma coisa vai acontecer para que você vai falar assim, ih, rapaz, não, peraí, lembrei, peguei uma caneta em casa. Aí, Uma árvore. tá uma árvore caindo? Acho que é. É uma intuição. Aí você fala, peguei uma caneta lá em casa. Isso é obedecer, acatar a sua intuição. Quando você vai fazendo isso, por isso que eu falo, é um exercício. Quando você vai acatando essas pequenas coisinhas, você está exercitando a sua intuição. Você está exercitando o seu relacionamento com o seu eu superior. Com isso, quando você começa a ir acatando, e eu falo por experiência própria, quando você vai acatando, e às vezes me dá uma preguiça, eu estou com o carro já lá saindo, eu falo, caramba, o fone de ouvido. Sabe, eu tô assim, dá aquela vontadezinha, volta e pego o fone de ouvido. Falo, pô. Aí eu vou, coloco o cara lá, morrendo de preguiça, vou pego o fone de ouvido. Aí eu saio, às vezes estou vindo aqui pro instituto, levo quase 30 minutos para chegar aqui. Porque tem trânsito, aquela coisa toda. Sempre, no meio do caminho, alguém ou manda mensagem ou liga e eu preciso ouvir aquela mensagem ali, porque geralmente é um pedido de orientação, tá? Esse jato estava com um problema, eu pedi para dar uma verificada, então... Mas bem na hora da live? Pois, mas eu esqueci de falar o horário para eles. Então nós temos que atender essas intuições. É aquele que você comprou semana passada, né? Foi, esse é da semana passada. Semana que vem eu vou comprar um melhorzinho um pouco. Isso aí. Então... Prosperidade. E eu já ia mudar de assunto. Então, quando você... Isso é um exercício. Tem uma pergunta ali. Vai, termina aí, conclui que eu vou fazer. E esse é o exercício, tá? O exercício de você começar a obedecer, a acatar as intuições pequenininhas que você considera bobas. Quando você começa a acatar, as intuições começam a vir mais, e elas vão ficando mais interessantes e elas vão atendendo mais os seus anseios, tá? Mas você tem que dar atenção, porque é como um músculo, precisa exercitar para crescer. Tá, a pergunta é a seguinte, e quando você tem uma intuição
que vai acontecer algo e esse algo acontece. E daí você acaba ficando com culpa de não ter avisado a pessoa. Que culpa é essa? Devo ficar triste com isso? Devo ficar com essa culpa de não ter avisado a pessoa? Não, não deve ficar com culpa, não. Essa intuição em relação às outras pessoas é um tipo de premonição, tá? Uma habilidade, né? É uma habilidade psíquica. Todas as habilidades psíquicas todos nós temos, tá? Mas alguns vão abrindo umas, vão abrindo outras, tá? São diferentes. Será que tem alguma coisa ali? Não, né? Não. Alguma pergunta, alguma coisa? Não, né? Não. Tá. Então, não se sinta culpado, não, tá? Mas, se você puder e conseguir, e tiver abertura, lógico, para falar com a pessoa, tiver assim, né, uma intimidade, liga para a pessoa. Ou encontra com a pessoa e fala assim, olha, eu tive uma intuição em relação àquilo que você falou. Mas eu acho que não é qualquer coisa, né? Porque se você tem a intuição que a pessoa vai morrer, você vai chegar para ela e falar assim, ó, você vai morrer depois de amanhã. Você vai... Ó, não, tudo bem, mas ó, você quer ver uma coisa? Eu não falaria. Você quer ver uma coisa? O ano passado, meu filho viajou. A pessoa acontece muito comigo isso. Meu filho viajou para Cuiabá, ele foi de avião e ele ia voltar de avião. E a minha filha, que mora, na irmã dele, que mora na Inglaterra, ligou para ele e falou assim, ó, eu sonhei que você sofria um acidente de avião essa noite. O que ele fez? Veio de carro. Voltou, não, ele tinha ido de avião. Tá. Aí ele pegou e veio de ônibus. Ele com a minha nora. Então ele falou, opa, peraí, né? E o avião que ele ia vir caiu? Não caiu, mas para que arriscar, né? Então ele veio. Então, Caiu assim, em cima do carro. Caiu em cima do carro, do carro do amigo dele. Então, se você tiver abertura, e se isso acontece muito com você, maravilha. Isso não deixa de ser assim um tipo de missão, tá? Você sonhar que vai acontecer alguma coisa com alguém. Se você puder avisar, é como a Rose falou, se eu sonhar que a pessoa vai ter um infarto, aí não tem muito o que fazer, mas você pode falar para a pessoa, sonhei que você tive um infarto. Você tem feito exames do coração? Não preciso, não. Você já fez sua parte, avisou. Tá? A pessoa vai viajar de carro. Ó, você sonhou que vai ter um acidente. Fulano, Você revisou seu carro antes de viajar? você revisou seu carro? Tá tudo certo, tá tudo certo. Então faz o seguinte, adia um dia a sua viagem, pelo menos, um dia. Porque eu já passei por situações, e conheço algumas pessoas que já passaram por situações, assim, de dar vontade de parar o carro do nada. E de repente na esquina acontece um acidente violento e você presta atenção, aconteceu comigo. E eu prestando atenção, se eu tivesse continuado, o acidente eu teria sido envolvido. Então, quando a gente sente a intuição, ouça, porque ela vem de um padrão frequencial muito alto. A intuição vem do seu espírito. Então, o seu espírito, ele está em um patamar de frequência tal que para ele não existe presente, passado e futuro. E ele enxerga tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer. Por isso que é importante. Ele avisou, e assim, pelo que eu me lembro do relato, era assim, ele falou, não faz agora. Não soube esperar, né? Não soube esperar. Então assim, não faz agora. Espera um pouco. Então, às vezes, você precisa entender essa questão da sua intuição e acatar. Então, assim, eu vou sair de viagem agora. Aí você tem a intuição de não sair naquele minuto. Eu marquei para sair 6 horas da manhã. Aí você teve a intuição de não sair aquela hora. Fica quieto em casa, inventa alguma coisa, enrola. Mas eu tenho que chegar lá tal hora. Não. Ouça a sua intuição. Aí você vai ver que daqui 1 hora, 2, você sentiu vontade, estou com vontade de sair agora. E você vai. Aí quando você chega lá num certo ponto da estrada, você vê um acidente lá, que aconteceu há 1 hora, 1h30 atrás, 2 horas atrás, que era exatamente o momento que você estaria passando por ali. E você poderia ter sido envolvido naquele acidente. Situações. Às vezes você perde um voo, você perde alguma coisa que acontece, você não consegue fazer o que você ia fazer. E, por exemplo, tem tantos depoimentos da World Trade Center lá, que quantas pessoas não conseguiu ir para o trabalho naquele dia, ou porque se acordou atrasado,
Eu tenho um primo que ele, o irmão, são dois irmãos, né? Um morava lá nos Estados Unidos já há não sei quantos anos, e esse irmão mais novo foi para lá, e esse mais velho trabalhava com uma empresa de entrega, ele tinha uma empresa de entrega de pequenos pacotes e tal, e ele atendia o World Trade Center. E esse irmão mais novo foi morar nos Estados Unidos, e ele arrumou um emprego para esse irmão mais novo no World Trade Center. No dia, que foi no dia tô contando aqui para ela, vou contar para vocês. E no dia que ele ia fazer a entrevista, que ele ia começar o emprego, que foi o dia que as torres foram atingidas pelos aviões, ele acordou com uma dor de barriga terrível, mas assim, uma coisa muito ruim. E o irmão mais velho que ia arrumar o emprego para ele, avisou o pessoal da empresa lá do World Trade, falou: meu irmão tá passando muito mal, eu vou ter que levar ele no médico, tá? Que ele tá muito mal mesmo, que eu liguei para ele agora, ele tá assim, em frangalhos, eu vou ter que levar ele, vou ter que correr com ele lá. E eu não vou poder trabalhar hoje por conta disso. Ele saiu, meia hora depois, caiu o avião. Bateu o avião lá. Então, são essas coisas que a gente tem que observar e acatar, tá? Entender. Então, assim, se você aí que mandou a mensagem tem essas intuições com relação a terceiras pessoas, significa que você, não é que você vai interferir, não, mas você pode comunicar a pessoa. Se você tiver abertura, você comunica a pessoa: olha, fulano, não vai hoje, deixa para ir amanhã. Você pode deixar para ir amanhã? Por quê? Não, porque eu tive aqui uma intuição que não é legal, pode acontecer uma coisa que não é boa para você, espera até amanhã. Ou então espera, você está indo agora de manhã, espera para ir, pode ir depois do almoço. Não toma essa decisão hoje, toma amanhã. Toma a decisão pensa amanhã. melhor a respeito. Isso. Então, parabéns que você tem essa capacidade que pode ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores para elas. E isso vai e melhorando essa habilidade, né? Se você for colocando essa habilidade em funcionamento e falando, botando para fora, essa habilidade vai melhorando, tá? Vai melhorando, ela vai se amplificando. E isso é legal, isso é importante. Parabéns para você aí. A outra pergunta é que a gente estava falando de outros assuntos? Não, outros seres, né? De outras dimensões? Outras dimensões aí. Que a pessoa tem medo tem medo desse contato. Como que ela agiria? Porque ela tem essa facilidade, mas ela não quer porque ela tem medo. Mas medo do quê? Aí porque não conhece, eu acho. É medo do desconhecido? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem que ter medo dos contatos que você tem no dia a dia. Esse você tem que ter medo, tá? Porque, pra te ajudar a perder o medo, seguinte. Todos esses seres maléficos, malignos, seja lá o nome que você quiser dar, eles não estão mais no planeta. Tem gente vendendo eles ainda, mas não estão mais no planeta. Tem pouquíssima gente falando isso. Interessante que a semana passada, não sei se eu mandei pra ti, semana passada teve dessas canalizações que tá chegando assim quase diariamente de informações pra gente, falando exatamente isso, que já foram tirados e só os que estão aqui mesmo são os humanos que serviam esses seres. Sim, os espíritos, vamos colocar assim, os espíritos malignos que estão... As energias, né, no caso. Que estão no planeta hoje, são os espíritos que estão encarnados. Os desencarnados, aqueles que comandavam toda a bagunça maligna, eles não estão mais. Existem alguns ainda aí, existem sim, mas eles estão sob orientação e supervisão da luz, porque eles têm missão a cumprir, tá? Com pessoas específicas. Eles, tipo assim, eu acho que eles fizeram que nem a gente faz aqui o tal do acordo... De leniência. Não. É parecido. Não é acordo, como é que a gente fala no direito? Assinaram um contrato para diminuir a pena? A leniência é para diminuir a pena. Você faz a delação premiada. Delação premiada, é isso.
Fizeram um acordo de delação premiada aí. É mais ou menos isso. O que esses que estão aqui, que quando algumas vezes são vistos, eles estão aqui porque eles têm missão para cumprir. Tá? Então, assim, eles aceitaram ficar aqui, trabalhar para a luz, para diminuir a pena deles. Vamos colocar assim, só para entender, tá? Almir, como é que você sabe disso? Porque eu trabalhei com esse pessoal para fazer este trabalho, exatamente, de recolher todos esses seres. Lógico que eu não trabalhei para recolher todos, né? Mas eu recolhi uma quantidade... Teve algumas missões, né? Muitas missões. Sim, mas... Sim. Estive em muitas missões. Estive em muitas missões e eu desativei muitos núcleos demoníacos, desativei muitos núcleos de magos negros, tá? Eu. Isso tudo No astral. Eu, não é que... qual era a sua equipe de espíritos que ia com você? Éramos em 2, era eu e eu. Não tinha mais ninguém. No máximo tinha uma pessoa para me orientar, às vezes, faz isso ou não faz aquilo, tá? Como aconteceu algumas vezes. Tipo Rambo, sabe? Tipo Rambo. Pintava assim, pintava assim. A hora que ele colocava aquela faixa, ele se transformava. No pior que não pintava nada, era... Eu fico imaginando. Ou então, tipo, do Missão Impossível lá, o Tom Cruise do Missão Impossível. Gente, é um negócio tão legal de fazer. Isso a gente vai conversar no podcast. É um negócio... mais profundo. É um negócio tão legal de fazer, é um negócio tão bonito. Foi, né? Porque agora acabou. E é assim, interessante, importante, e que eu fiz esse trabalho durante vários anos, durante pelo menos uns 4 anos eu fiz esse trabalho. E aí isso não foi porque ele é bonzinho, não, porque ele tá pagando conta. Sim, lógico, eu vou te convocar para fazer um trabalho imenso, gigantesco, mas por que eu? Porque tua dívida é grande, meu filho. Você precisa de um grande trabalho para resgatar isso. Lembrei da formiga com a florzinha. Vocês viram um menininho, um gauchinho, acho que é um gauchinho Catarina, não sei. Ele falando, tem no TikTok, que você me contou, eu já tinha visto. Ele pega e filma uma formiguinha levando uma flor inteirinha, assim, né? Ele filmou ali e falou assim, eu não sei o que tu fez, mas que tu fez uma grande tu fez, porque o tamanho da flor, esse aqui também deve ter feito uma caca muito grande. Deve ter grande. feito uma caca muito grande. Então... Pela missão que teve. Pela missão que você... Quanto maior a missão, é maior o buraco em que a pessoa se afundou, tá? Você quer conversar com o Não, agora já foi. Tá, então, e assim, esses espíritos não estão mais aqui, tá? Não estão mais, acabou. Uma parte bastante relevante, eu pessoalmente recolhi. E você é o Bambambam. Não sou Bambambam, só recebi uma missão. E outra coisa, para cumprir essa missão, eu aprendi ainda nesta encarnação aqui. Apanhei pra caramba, apanhei de verdade, apanhei de acordar com o corpo todo manchado de roxo, dolorido, doído, tá? Tinha várias marcas de roxo. Passava a noite inteira brigando, mas brigando literalmente. Na pancadaria mesmo, espada, escudo, o negócio era feio. Mas acho que algum conhecimento você já tinha disso. Não, você é feio pra caramba, né? Não, sim, conhecimento eu tinha, mas consciência. Para relembrar, eu tive que passar por todo esse processo. Até que eu comecei a receber orientação de como trabalhar, de como fazer. Aí eu A intuição é a mesma coisa. Eu tinha começado a fazer esse trabalho bem antes, mas em 2019, quando a guerra começou, eu fui convocado para a guerra. Por que eu fui convocado para a guerra? Porque eu já sabia lidar com esse pessoal. Então esse pessoal não está mais aqui, tá? Não tem esse negócio de espírito mal, de espírito maligno, não tem. Tá? O que tem são criações mentais das pessoas que inclusive sentem falta desses espíritos. E os verdadeiros espíritos malignos estão encarnados, não desencarnados. Então, você que acha que você que estão tentando... Obsidiado. Não, pode parar. Você está sendo... estão tentando fazer um contato com você, pessoal de outra dimensão, não tenha medo, não tenha receio. São pessoas do bem, são seres benevolentes.
Eles estão tentando entrar em contato com muita gente, porque eles precisam de contatos aqui, eles precisam de pessoas que queiram trazer as informações que eles têm para nos trazer. Até porque, pessoal, eles já tentaram há muitos e muitos anos, eles vêm tentando com os governos. E eles não têm tido êxito em relação a isso. Por quê? Porque os governos não querem que a gente saiba, não querem, porque eles estão ganhando com isso, entendem? Então, o que eles fizeram? Então tá, cansamos de dialogar com vocês, porque vocês não querem, desse jeito o negócio não vai para frente. E nós temos prazo para que o negócio ande, a evolução do planeta e dos seres que vivem aqui. Então, já que com vocês não tem acordo, agora a gente vai conversar direto com a população. Então abra seu coração, abra sua mente, faça contato com essas pessoas, ouça o que eles têm a dizer, traga essas informações para o mundo, tá? Divulgue essas informações que eles passarem para você. E não se importe com o que vão falar de você. Não tem problema, olha, infelizmente mais de 90% da população está com o coração, os olhos e os ouvidos fechados, e a mente também fechada para esta maravilha da mudança de frequência do planeta, de terceira para quinta dimensão. Eles estão de olhos fechados, corações fechados, mente fechada, ouvido fechado, tudo. Então o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ter que ir embora. Tá aí, ó, tá acontecendo. Vocês prestaram atenção que essa semana teve uma sequência de terremoto, tem vulcão entrando em atividade, tem agora na China, né? Bastante terremoto de 7 pontos, não sei o quê. Todos acima de 7 pontos na escala, acima de 7 pontos na escala Richter, que são terremotos. E outra, os terremotos estão ficando cada vez mais superficiais. Ou seja, quanto mais superficial é perto mais perto da crosta. Quanto mais superficial é o terremoto, mais para cima, mais perto de nós, maior é o estrago que eles fazem. Por que está acontecendo isso? Isso vem sendo avisado, gente. Isso há anos, há milênios, na verdade, isso vem sendo avisado. Moisés já falava disso, Elias, aqueles profetas todos lá que a gente ouve, todos falaram disso. Nós ouvimos? Não. Nós continuamos intoxicando o planeta, intoxicando o planeta, intoxicando o planeta com a nossa psicosfera pesada, carregada, né? Carregada de... A malha também. A malha ficou escondida. A malha energética ficou escondida pela psicosfera negativa. De baixa frequência que nós impregnamos o planeta. O planeta chegou a ficar tão impregnado que quem vinha de fora não conseguia ver o planeta. Só via uma massa negra, assim, onde estava o planeta. Isso é a psicosfera, somos nós que geramos isso. Então vamos gerar outra energia, vamos gerar outra frequência, porque a gente gerando outra frequência, aumentando a frequência, nós vamos desintoxicar o planeta. E aí esses maremotos, terremotos, essas coisas vão parar de acontecer, vão parar. Se nós quisermos, nós, pessoas, cada um de nós quiser, se nós elevarmos a nossa frequência, nós conseguimos fazer o planeta parar de ter essas convulsões. Nós somos criadores. Porque a gente, como o Almir falou, a gente pode mudar a nossa linha do tempo ao momento que a gente quiser, tá? A qualquer momento pode mudar. Então, se nós, cada um de nós, quem estiver ouvindo aqui, nem que seja uma vez por semana, o ideal é todos os dias, claro, mas faça o seguinte: visualize, para 10 minutos e visualize e construa na sua mente e no seu coração o mundo que você quer, tá? Um mundo sem doenças, um mundo sem fome, um mundo sem miséria, sem miséria, sem escassez. Você pode, na sua mente, você pode construir isso no seu coração. Isso é o quê? Quando a gente está pensando esse tipo de coisa, nós estamos construindo uma nova linha do tempo. Inclusive, essa semana eu fiquei sabendo que nós tínhamos 2 linhas do tempo que a gente podia... Não, tinham várias, mas as 2 melhores, tinha essas 2 aí. E o que aconteceu? Diz que assim, o pessoal está despertando... o despertar está
acima do que eles achavam, que eles estavam prevendo que ia acontecer, aumentou. Em 2023 já tinha ultrapassado. Sim, mas agora está cada vez mais. Sim. Por isso que houve essa mudança. Então, assim, a gente tinha várias linhas do tempo, porém tinham duas, vamos dizer, duas assim que eram as melhores que tinha. Aí o que aconteceu? Eu ali, né, assim, tomara que a gente escolheu a melhor, tomara que a gente escolheu a melhor. Desse jeito, né, eu já ouvindo a canalização. E aí, de repente, ele pegou e falou assim, as duas linhas se juntaram e houve uma convergência. Olha que legal. Potencializaram-se. Aham. Então, isso quer dizer que a gente conseguiu parte disso daí. Mas nós podemos mudar muitos. Então, outra coisa que eles falaram, que vai diminuir a população, vai ficar bem menos da metade do que existe hoje, porque precisa dessa limpeza. Porém, contudo, entretanto, depende de nós, de cada um de nós, do que nós estamos pensando, do que nós queremos para o futuro, das nossas ações no dia a dia, do que nós pensamos no dia a dia, do que nós sentimos no dia a dia. As mudanças que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso aqui, no nosso agora. É isso, tudo depende disso. É isso que vai mudar a linha do tempo, gente. A linha do tempo. Olha, nós podemos mudar, como a Rose falou, havia uma expectativa, né, do número de pessoas despertarem. Despertar um número maior daquilo que era. 2022 ou 2023 foi anunciado. Ultrapassamos o mínimo que precisávamos. Acho que foi em 2022. Já foi uma vitória que eles estavam felizes da vida. Agora eles são saltitantes, porque aumentou bem mais. Aumentou, tá aumentando. Só que a gente tem que, ó, é dia após dia, dia após dia, dia após dia. Como se fosse uma competição mesmo. É uma cooperação. Sim, mas é uma cooperação, mas é naquela não vontade pode colocar de que competição. Não, nós vamos conseguir. Unidos. Eu falo, sim, mas eu falo da competição em termos de fazer melhor, sempre melhor para conseguir. Não. Mas como que não? Não, tira a palavra competição. A palavra competição é 3D. Eu não falei que é uma competição. Eu falei assim, vamos cooperar uns com os outros. Eu falei que nós temos que agir. Sim. Agir de um jeito cooperativo, pensando nos outros. Cooperativo porque é todo mundo. Eu não preciso nem pensar nos outros. Se eu fizer a minha parte, eu já estou indiretamente ajudando a coletividade. Diretamente. Sim. Não é nem indiretamente, é diretamente. O que seja. Não é que seja. Ué, é o que então? Não é que seja. Aí é que tá. E é esse paradigma que precisa morrer. Não é que seja, é. Agora bugou, como diz meu sobrinho. Bugou, sim. Mas eu sou o quebrador de paradigmas. Não é que seja, é. Quando você faz... de um ou outro que você está falando? Não, que indireto ou diretamente? Para mim isso não importa. Se é direto ou indiretamente que está ajudando, o negócio é que está ajudando. É diretamente, por isso é cooperativo. Por isso que eu falei que seja direto ou indiretamente, mas tem que fazer. Sim. Isso que eu quis dizer. E o seu fazer por você é ajudar... Você está fazendo pelos outros também. Você está fazendo por todo mundo. Mas se você não quer fazer pelos outros, faça por você. Mas você vai estar ajudando mesmo assim. Mas o ideal é você entender, né, que quando você faz por você, esse é o ideal. Você entender que quando você faz por você, você está fazendo por todos. Porque a sua frequência, ela é disparada em todas as direções. Igual você jogou a pedrinha na água, se você jogar a pedrinha daqui para lá na água, não vai ter uma onda de volta? Igual, com a onda que vai para lá, ela pode ter uma diferença no começo, né? Porque a pedra bateu daqui para lá. Mas vai formar uma onda que vem para cá também, em todas as direções. Então, quando você pensa, sente ou faz alguma coisa, você emite uma onda de energia em todas as direções. Se você emite uma onda de energia de alta frequência em todas as direções, você está cooperando com todo mundo, com o planeta inteiro. Você está sendo empático, inconscientemente. E isso acontece também porque toda a coletividade, você é a mesma. Somos mesmos, é uma coisa só. Estamos todos tá? interligados. É a mesma coisa, você pega dá uma maçona de pão ali, aí você pega uma bolinha da massa de pão e faz um pãozinho lá. Aquele pãozinho também é daquela bola de massa. Então, o pãozinho e o pãozão são os mesmos. É a mesma coisa. Entendeu? Tem uma pergunta ali, ou duas, ou daquele já respondeu. Ou impressão minha? Parece que foi 11 de setembro. Isso, 11 de setembro. 11 de setembro foi as torres que caíram. 2001, 11 de 21. setembro. 2001. Não, 2001. 2001. E eu tava viajando, eu parei num bar para fazer um lanche.
no meio da estrada. A primeira torre tinha sido atingida, aí a gente estava assistindo a filmagem, né? Estava ao vivo, ó, lá, nós chegamos, o dono do bar, é um restaurante, né? Falou assim, ó, aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos, aí nós ficamos parados ali, tava eu e uma menina que nós tínhamos ido numa cidade aqui perto, aí nós paramos lá, aí nós ficamos assistindo ali enquanto a gente lanchava, né? Olha que interessante, não sei o quê. De repente veio o outro avião na outra torre e bateu, e a gente assistia na televisão. Falei, caramba, olha que Detalhe, loucura. pessoal, que tudo que aconteceu lá pra trás vai vir à tona, tá? E que aquilo ali não foi nada de um atentado, foi uma implosão que teve também. Foi tudo combinado, mas isso lá pra frente vocês vão saber. Mas só fica a dica aqui, vocês ficam de olho aberto. Mas também não fiquem, ó, interessante ter lembrado, não fiquem se enfiando com essas energias de política, se metendo, se daí, porque eu já percebi em mim que às vezes eu tô super bem aqui ouvindo minhas músicas de prosperidade, de ascensão e das minhas células, coisas que escutam a minha voz, tudo em castelhano, maravilhoso. Aí de repente eu passo lá no YouTube, daí tá uns negócios lá do julgamento do Bolsonaro, não sei o que lá do Supremo, e aí eu falo assim, deixa eu ver o que tá acontecendo. Mas não dá 10, 15 minutos, eu já vejo que a minha energia já começa. Eu sinto no meu corpo. Eu sinto no meu corpo essa energia. Eu já tiro dali e já coloco minhas musiquinhas de novo. Aí eu coloco Beethoven, agora eu tô nessa onda. Tô ouvindo Beethoven, Strauss, quem mais? Vivaldi, Chopin, não? Stravinsky lá. Então, assim, dica pra vocês também, tá? Às vezes você tá no trabalho, até passei pra uma pessoa hoje. Se no trabalho as energias não tá muito boas, você coloca Beethoven, a quarta sinfonia, salvo engano, que diz que elas quebram miasmas. Não é a quinta, não? Acho que é a quinta sinfonia. Mas acho que qualquer uma das músicas dele. Todas elas, mas tem umas que são mais específicas. Então, ou a quarta ou a quinta sinfonia. Mas não precisa nem colocar aquela autona, assim, não. Baixinho. Pode colocar baixinho, porque tem gente que não gosta, coloca baixinho ali que ela já tá fazendo os negocinhos dela. E plantas. Planta então. Enche de arrudas na sua sala. Guiné. Arruda, Guiné. Comigo ninguém pode. Na verdade, assim, a arruda é o termômetro. Quem tira a energia negativa do ambiente é o Guiné. Eu preciso da Guiné, porque a minha arruda aqui, vou te falar, né? Então, tem que colocar o Guiné ao lado da arruda. Porque quando alguém olhar para a arruda, a Guiné já, antes de chegar na rua. O Guiné já puxa. Legal. Entendeu? Bom saber disso. Olha. Você tem que colocar junto. Então, quando você vê que a arruda deu uma... É porque tem uma energia, mas o Guiné já puxa. Ele limpa o ambiente. Então, tem todas essas coisas. Gente, a natureza é uma coisa extraordinária. O bioplasma, eu trabalhei muito tempo, e de vez em quando ainda acontece, eu trabalhei muito tempo, muitos anos, participava, né, no astral do meu trabalho, caboclos, e esses caboclos, eles trabalhavam junto com os elementais da natureza. Então, quando tinha alguma doença, alguém doente, assim, que eu não sabia ainda trabalhar, aí os caboclos falavam assim, nós vamos resolver isso aí com o bioplasma. Aí eles conversavam com os elementais era um negócio de maluco, né? Trabalhar no astral, gente, é fantástico, tá? É só trabalhando para você ter uma noção. Aí você tava vendo aquele monte de elemental ali perto, aí de repente... Quanto eles são? Pequenininhos assim. Mas é que nem a gente vê no filme, assim? De chapeuzinho? Não. Mas é parecido com um gnominho, assim, é mais ou menos parecido, tá? Eles são miniatura. Miniaturas. Eles são bonitinhos, assim, mas são pequenininhos. Mal passa de 10 centímetros. E aí eles, uma parte... Os Smurfs. Mais ou menos. Aí uma parte deles... existem, então. Uma parte deles desaparecia e de repente apareciam de volta e você via que eles estavam trazendo uma energia diferente. Você via aquela energia assim, e aí eles colocavam, junto com os caboclos, eles impregnavam assim na pessoa e a pessoa se sentia melhor. Que era o bioplasma. Isso eu trabalho com a fita energética, mas eu não sei, é óbvio que
deve ter elemental ali. Sim. Mas pegar você, por exemplo, assim, que nessa plantinha aqui, você pegar, fazer isso aqui, ó, faz nela. Primeiro você conversa com ela, explica coisa, aí você pega e puxa a energia assim, 3 vezes você puxa a energia da planta, puxa e aí você coloca. Então, nos- você está nos retirando, chakras. mas você tem que saber a utilidade da planta. Sim. Então, você tá retirando dela o bioplasma. Ah, então isso que é o bioplasma. Isso que é o bioplasma. Nós não exudamos, expelimos. Até nas crianças aqui de casa eu faço, ó. Sim, nós expelimos uma energia chamada ectoplasma. Aí o nome correto é exudar. Então a planta exuda a mesma Ectoplasma. substância. Como se fosse. É como se fosse um ectoplasma, só que por ser planta, o nome dado é bioplasma. Tá? Então quando você pega uma planta e faz um chá, por que você coloca na água? Porque a água é solvente universal. Tá? A água dissolve tudo, qualquer energia. Por isso que assim, você está se sentindo mal, se você for tomar banho, você já se sente melhor. Por quê? Porque a água, ela é solvente universal. Toda a energia pesada que tiver em volta de você, aquele banho leva toda a água. Opa, a água leva toda a energia. Aquele banho tira aquela energia. A água é solvente universal. Então, quando você pega uma planta e coloca lá para ferver ou coloca em infusão, o que está acontecendo ali? A alquimia que está acontecendo ali é o seguinte: a água dissolve, ela tira da planta o bioplasma, porque ela é, como a água é neutra, ela puxa para ela aquele bioplasma. Ela, né, transmite, a planta transmite para ela. Tem uma alquimia ali, né? É uma alquimia. Ocorre uma alquimia. Sim, ocorre uma alquimia, é a transformação. A água retira da planta o bioplasma e fica com ela. Aí você tira a plantinha lá, secou, né? E quando você bebe o chá, você está, na verdade, bebendo bioplasma da planta. Tá? É a energia da planta. Eu faço um chocorê para dar uma ativada. E ainda faço umas conversinhas com os devas delas ali para ativarem ela. Tudo isso potencializa. Mas é o bioplasma da planta. Então, assim, mas se eu tirar o bioplasma da planta, ela vai morrer? Não, gente, a planta também tem chakra. A planta também absorve energia telúrica, o prana, astralino, e ela se abastece 24 horas por dia. Então, toda a energia que você tirar dela, assim, ela viva, ela repõe imediatamente, automaticamente, não diminui, nunca diminui, tá? Por isso que é maravilhoso. Tem plantas que curam, só de você ficar perto. Você quer ver uma coisa? 2 plantas que são... Pra abraçar. Para abraçar? Não, dessas 2 só uma dá para abraçar, a outra não dá. Porque a outra é cheia de espinho, tronco, então não dá para abraçar. Você falou pra mim do eucalipto, por que era eucalipto? O eucalipto é pura cura. Então quem tiver planta um eucalipto em casa, abraça todo dia. Abraça todo dia, é cura pura. Começar a ir lá pro E ó, uma vez eu fiquei treinando ver a aura do eucalipto, ele é uma mistura de assim, ele tem várias cores, mas ele é muito forte no violeta e no verde, que são as 2 energias de cura. Transmutação. E a outra árvore, que é pura cura, é a paineira. Só que a paineira, ela tem uns espinhão, assim, né? A própria casca dela forma uns espinhão grandão. Você não consegue. Mas tem uma coisa fantástica. Que a paineira, ela dá a paina. E a paina, ela é um caroção, assim, grandão, que é a fruta, chama paina. E ela dá aquele caroção, né? Que é a fruta. E aquilo abre. E quando ela abre, ela tem uma espécie de um algodão dentro, que é fofinho. Se você colher paina, né? A paineira. Aqui em Campo Grande tem uma rua aqui que tem paineira à vontade. Se você for lá colher isso daí e fizer um travesseiro de paina, e antigamente os antigos faziam, você está dormindo com a cabeça em cima de uma planta que cura. Então, o pessoal fazia travesseiro. E antigamente faziam de capim, do capim deve ter alguma coisa também. Não, o capim era mais o colchão. Sim, mas também. Travesseiro também, né? Mas aqueles que tinham um pouquinho mais de conhecimento. Mas devia ser algum capim diferenciado, não é? Olha, Devia que ser eu me... braquiária, por exemplo. Não, que eu me lembro, os colchões eram feitos de alfafa. Que é o alfafa que você
porque ela dá aquela, ela não afunda tanto assim, né? Ela fica, então era alfafa. Mas a Que é um alfafa capim. utiliza pra... Para alimentar. Não, tem... Você pode fazer chá também. Sim. E tem outras coisas que dá pra... Tem várias utilidades de cura do alfafa. Vou trocar meu colchão. De alfafa. E era alfafa. Então, se você fizer travesseiro de paina, você vai estar dormindo em cima de uma planta que cura. Aí, lógico, pelo menos uma vez por ano, você tem que abrir o travesseiro, tirar toda a paina, lavar. Não, você pode lavar, de preferência. Você pode lavar. Esse é um algodão? Você pode lavar e colocar. O ideal é uma vez por ano você trocar, né? Porque você espera uma vez por ano dar paina. Aí você vai lá, pega o travesseiro, joga toda aquela paina fora e coloca a paina, lava o tecido do travesseiro para tirar toda a sua energia, a energia que já está ali impregnada. E aí você troca, coloca a paina, faz aquele travesseirão. E é fofinho, uma delícia dormir com um travesseiro de paina. E aí você coloca aquilo ali. De manhã cedo ele afunda, de manhã cedo você bate nele assim, deixa lá, quando de noite ele está fofinho de novo. Então é uma delícia. A natureza traz coisas fantásticas pra gente. Eu utilizo muita planta no meu tapa-olho lá para dormir. Aí eu coloco alecrim, depois eu coloco erva cidreira, bem gostoso. Você dorme com aquele cheiro. Toda a natureza está aí liberando bioplasma. Então, eu via no astral esse pessoal fazendo esse trabalho. Aí, hoje em dia, eu preciso desse pessoal estar junto? Não, porque eles me ensinaram que é só eu... 5 horas. Vai ser 5 horas, gente. Sério? 20 para 5 já. Caramba! Fica conversando, nem o tempo passar. Não vê nem o tempo passar. Mas, enfim... Depois tem muita conversa pra ele. Tem conversa que não acaba mais ainda. Para décadas aí pra gente falar. Então, já a gente, ó, pra você ver como é que é. A gente tinha combinado de falar sobre outra coisa, né? não tinha nada a ver, né? Era pra gente ter falado sobre o flash solar. Não falamos nada, mas enfim, nada. fica pra outro dia. Quem sabe, próxima live. Bom, gente, vai começar a chuvona já. Tá fechando bem o tempo aqui. Essa é a delícia de você fazer essas lives sem tema. Flui, né? Flui, né? Flui que a gente perde a hora de um tanto. Bem-vindo os temas e vamos falando. Tem muita coisa para É. mostrar para vocês, tem muita coisa para transmitir. Você como que não caiu a live ainda? Tem. Ainda bem. Porque os temas estão pesados para Não, acho que já os tá, algoritmos. que a gente aqui já tá na quinta, então pode Os algoritmos Então tá, não agora gostam. começou a aparecer os motoqueiros também aí na frente pra te falar. Mas enfim. Pessoal, foi uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez, compartilhando essas conversas, essas histórias, esses conhecimentos que nós temos aqui, tá bom? Fiquem todos aí com uma excelente semana para vocês, que seja uma semana próspera, abundante, cheia de realizações, cheia de ação, de resultado. Depois vocês contam pra gente quarta-feira, né? Quarta-feira estaremos aqui de novo. Amanhã eu vou estar por aqui também. Eu vou começar a fazer live todos os dias para falar de assuntos. Vou combinar, talvez o Almir participe, às vezes o Almir vai falar, ele fala sozinho, às vezes eu falo sozinho, vamos ver o que vai virar isso aqui. Mas a gente está assim, estamos nos divertindo. Estamos nos divertindo, fazendo testes, aprendendo. Exatamente. E aí a gente vai... Por exemplo, como a gente fala sobre muitos assuntos, eu achei interessante nos intervalos falar sobre, pegar tipo assim, a gente falou de vários assuntos aqui, né? Por exemplo, que é mais da minha área, sobre as plantas. Aí eu vou amanhã fazer uma live falando só sobre a energia das plantas. E aí dou alguns exercícios, algumas coisas para vocês fazerem, para irem praticando. Mas vamos ver o que acontece até amanhã. Até amanhã, daqui a pouquinho já é amanhã. Eu falo até amanhã, tem tanto tempo, não tem nada. Já. Dormiu, amanheceu, já é amanhã. Mas é isso aí, pessoal. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na quarta-feira. Espera que alguém tá pitando aqui. Sempre aprendendo com vocês. Vamos pronto, vai.
Tá, então amanhã a gente vai falar de planta. Ah, e outra coisa bem interessante que era pra ter falado, mas vamos falar. Quem sabe, Ali tem alguma coisa. Ah. quem sabe, se vocês quiserem participar da nossa live, pede aí. Às vezes se tem algum assunto, alguma coisa interessante pra compartilhar com a gente coloca você ao vivo aqui e a gente bate um papo, tá bom? Fica o convite, eu acho interessante. Ué. Você pode participar, tá? Ao vivo. E também façam Toma perguntas. lá da cá. Tem gente ali fazendo perguntas ali, não sei se é no Instituto, se é na da Rose. Meu pessoal. No pessoal da Rose Beijo, ali. Estão dando beijo, realmente. Vambora. Começou a chuva, tem que fechar. Então, bom domingo. Beijão, tá excelente bom? resto, né? Resto do final de semana, boa semana, até quarta-feira. Vamos. Filha, fala assim, eu tô entrando em desespero porque tá começando a chuva e aí eu fico desesperada porque eu tenho medo de chuva, de trovão. Parece que eu vou ter um teco. Fala. Dá tchau pro povo. Fala, tchau, gente. Uma lambida em cada um. É isso. Quer colo.